Como se livrar do hábito de descontar as suas emoções na comida? Esse é o tema da nossa live de hoje, porque eu sei que muitos de vocês sofrem com a famosa fome emocional e acabam descontando as emoções, a ansiedade, o estresse, a preocupação na comida. Então vamos falar sobre isso hoje. Como é que você acaba com esse hábito de uma vez por todas e se livra dessa fome emocional, que muitas vezes é uma das maiores barreiras do seu emagrecimento definitivo? Então vamos entender muitas coisas hoje aqui na live, e se você tiver papel e caneta, pegue papel e caneta, porque eu vou fazer algumas reflexões com vocês, porque eu quero que vocês entendam a origem dessa questão e por que você é levado a pensar que as suas emoções são a causa dos seus problemas com a comida. E eu vou te explicar hoje, te mostrar hoje que não é necessariamente isso. E com essas informações você vai ver que você vai sair dessa live hoje pensando completamente diferente sobre você, sobre as suas crenças e sobre as suas emoções e até o controle das suas emoções. Então vamos falar sobre isso hoje. Se você não me conhece ainda, eu sou Elaina Velasquez, eu sou nutricionista clínica e comportamental, e aqui no meu perfil eu falo de emagrecimento, eu falo de compulsão alimentar, vício em açúcar, carboidratos, pães, doces de forma geral, e como se livrar desses problemas, né? Como resolver esses problemas para que você chegue no seu emagrecimento definitivo e se liberte, né? Sinta aquela liberdade de poder escolher o que você come, não se sinta presa pela comida, comandada pela comida, como muitos de vocês acabam se sentindo, certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre como se libertar do hábito de descontar as suas emoções na comida. Primeiro aqui, a gente tem que começar entendendo como que o nosso cérebro funciona com relação à comida. Primeira coisa é que o cérebro, ele sempre vai querer que você fuja da dor e que você se aproxime e tenha prazer, conforto. Então o seu cérebro de fábrica já veio assim, o seu, o meu e o de todas as pessoas. Todo mundo, né? Então todo o cérebro quer que a gente fuja da dor, daquilo que é dolorido de fazer, de exercitar, de falar, de praticar. Então é por isso que muitas vezes você não quer fazer atividade física, porque você tem que acordar cedo, porque você tem que ali passar por aquele desconforto de fazer musculação, ficar dolorida e tudo mais. E o que é muito fácil fazer? É muito fácil assistir série no Netflix, não é? Ficar ali sentada no sofá, comendo, assistindo série. Então é muito fácil, o seu cérebro ama isso. Ele ama puxar você para o prazer e ele detesta que você faça qualquer coisa que vá causar dor. Mas, sabendo disso, e que você já veio assim de fábrica, então agora você precisa treinar o seu cérebro, né? Porque você sabe que se você sempre fugir da dor e se você sempre fizer coisas que só te dão prazer, isso também tem um efeito muito ruim para nós. Nós ficamos fracos. Se você tem excesso de prazer na sua vida hoje, seja com comida, com os seus hábitos, né? Seja excesso de televisão, excesso de celular, excesso de rede social, então você vai ser uma pessoa fraca, mentalmente, fisicamente, emocionalmente, né? Porque é isso que esse excesso de prazer traz também. Porque o seu cérebro, ele não foi feito para o excesso de prazer. Ele foi feito para ter um pouco de prazer, mas não o excesso. E é por isso que você fica enfraquecido quando você busca esse excesso de prazer, principalmente na comida. Porque aqui nós estamos falando de comida hiperpalatável, aquelas comidas super gostosas. Ninguém, quando vai assistir uma série, quando vai assistir um filme, quando busca prazer na comida, quer comer salada, quer comer carne, quer comer ovo. O que a gente quer comer nesse momento? Bolacha, pipoca, bolo, chocolate, pão, não é isso? Então, é muito importante que você entenda isso sobre você. E sabendo que você já veio assim de fábrica, você, eu, né, como eu falei, todos nós, né? Onde que entra então aqui a comida? A comida, ela vai entrar nessa parte do conforto. Então, se o meu cérebro sempre quer fugir da dor, e o que seria a dor aqui no contexto desse assunto que nós estamos falando, que são as emoções? A dor é aquela emoção desconfortável, desagradável, né? Porque não existe emoção boa e nem ruim.
Todas as emoções, elas são válidas, elas são informações, elas são mensageiras. Elas vão te mandar uma mensagem. Se você sente uma emoção desconfortável, qual é a mensagem que essa emoção está tentando te passar? E quando você sente uma emoção boa, qual é a mensagem que essa emoção está tentando te passar? Então entende que não tem emoção boa e nem ruim, só existe emoção desconfortável. E sim, sentir muita ansiedade, sentir tristeza, solidão, raiva, estresse, é claro que é desconfortável. Então, sabendo como o seu cérebro funciona, sempre vai querer tirar você da dor. Quando você sente ansiedade, quando você sente tristeza, solidão, estresse, raiva, qual que é uma forma fácil de puxar você dessa dor e trazer você para o prazer? Comendo, né? Comida, aquela comida que você adora, aquela comida hiper palatável, muito gostosa, muito saborosa. E aí, o que acontece? Você, então, acaba praticando todas as vezes que você tem um estresse emocional, um desconforto emocional, uma emoção desconfortável, você come. E aí você repete isso por anos e anos e anos e anos, até que você aprende, o seu cérebro aprende, que todas as vezes que você tem um desconforto emocional, a primeira mensagem que ele manda para você é coma. E se você parar para pensar, nem todas as pessoas são assim. Porque aí a pergunta que eu vou fazer para você aqui, pro exercício que a gente está fazendo aqui juntas dessa live é: você consegue se lembrar em algum momento da sua vida, lá atrás, talvez na sua infância, na adolescência, quando foi a primeira vez que você comeu para confortar algo, né, alguma emoção desconfortável? Será que foi num momento em que você estava presenciando alguma coisa, algo estressante, algum estresse, alguma ansiedade, e aí talvez os seus pais te deram comida naquele momento para tentar abafar um pouco a situação? Será que foi em algum momento em que você estava realmente sentindo esse desconforto emocional na adolescência e tudo mais, e aí alguém te ofereceu comida e você comeu, e ali por talvez alguns minutos você se sentiu melhor? Pensa aí, tenta puxar na sua mente se houve algum momento, alguma situação, lá a primeira situação em que você aprendeu a se confortar com comida. Porque talvez isso não foi nem na sua infância, nem na sua adolescência, talvez em algum momento até na sua vida adulta. Você passou por um momento de estresse, passou ali por um período difícil e um belo dia você resolveu comer e viu que aquilo te dava um alívio imediato. Porque se você parar para pensar, você vai ver que a comida não resolveu absolutamente nada, né? A comida não resolve nada. Comer não torna nenhuma situação ou nenhuma emoção mais fácil, a não ser que você esteja com fome, a não ser que você esteja faminta, né? Ou esteja ali numa situação em que, né, você está debilitado fisicamente, precisa comer alguma coisa. Mas tirando essas necessidades fisiológicas, a comida ela pode ser um conforto emocional? Pode, mas na maioria das vezes ela é, na verdade, um band-aid que a gente usa para não ter, vamos dizer assim, que lidar, né, pensar sobre aquela emoção desconfortável que a gente está sentindo naquele momento. Então, na maioria das situações, a comida não está resolvendo absolutamente nada. Você só aprendeu em algum momento da sua vida a se confortar com comida. Apenas isso. E aí a comida, então você praticando esse hábito repetidas vezes, o seu cérebro aprendeu a pedir comida no momento de desconforto emocional. Qual é esse desconforto emocional? Ansiedade, tristeza, raiva, estresse. Então, todas essas questões emocionais você foi aprendendo ao longo dos anos a abafar ali naquele momento com comida, e aí você formou um hábito muito forte. Porém, existem pessoas que num momento de estresse, de ansiedade, dessas emoções desconfortáveis,
não conseguem nem beber água. Vocês já conheceram alguém assim? Aquela pessoa que não consegue comer nada quando tá nervosa, quando tá estressada. Ela assim, ela tá vivendo ali, parece que existe um bloqueio na mente dela, ela não consegue nem beber água. Só quando aquele momento de estresse, de ansiedade maior passa, é aí que a pessoa consegue voltar a comer. Você já conheceu alguém assim? Por que isso acontece com essa pessoa? Porque essa pessoa provavelmente, né, fisiologicamente, o corpo dela não aprendeu a não pedir comida nesses momentos. Talvez porque ela não se confortava com comida quando era mais nova. Talvez porque o corpo dela simplesmente é algum mecanismo mental que simplesmente rejeita a comida no momento de estresse. Então, existem pessoas que são assim. E eu falo isso pra você porque eu já fui assim. Quando eu sentia estresse e ansiedade, eu lembro que quando eu fui fazer intercâmbio, né, eu vivi ali alguns momentos de um pouco de estresse, um pouco de ansiedade antes de viajar, quando eu tinha ali uns 20, 21 anos. E eu simplesmente não conseguia comer quando eu estava estressada. Tanto que eu viajei, né? Fui viajar muito magra. Porque eu fiquei muito ansiosa, muito estressada com algumas coisas antes da viagem e eu não conseguia comer. Mas, interessante que lá na minha viagem, quando eu já estava lá, e aí sim lá eram outras emoções, porque é estar longe da família, estar longe do ambiente familiar. Então eu tinha algumas ansiedades lá, e aí lá eu aprendi a me confortar e a lidar com essas emoções comendo. Então lá sim eu desenvolvi este hábito de comer no momento da ansiedade e do estresse. Olha que interessante isso, porque mesmo que você entenda, então eu quero que você entenda tudo que eu falei até agora. Então o que eu falei até agora? Que o seu cérebro foi programado e feito de nascença, tá? Para fugir da dor e querer prazer. Para muitos de vocês, a comida é esse prazer que o seu cérebro busca na hora da dor emocional, na hora do desconforto emocional. Certo? Até aqui, tudo bem? Porque agora, a gente pensou aqui, eu perguntei para você, qual foi o momento na sua vida em que talvez você se recorda de ter começado a se confortar com comida. Talvez você mesmo, por si só, ou talvez alguém começou a confortar você com comida. Ali na sua infância, na adolescência. Talvez os seus pais, talvez a pessoa que cuidou de você, talvez um amigo, uma amiga. Né? Naquele momento que você estava triste, que você estava arrasada, a pessoa te ofereceu comida, te ofereceu chocolate. E aí o seu cérebro registrou aquela informação. E aí, a partir dali, você passou a buscar comida na hora do estresse e da ansiedade. E ali você praticou isso muitas vezes e o seu cérebro formou um hábito muito enraizado. Porque agora, a partir de agora, o que eu vou falar vai ser muito importante para você começar a trabalhar essa liberdade emocional com a comida. A comida, ela nunca foi a causa dos seus problemas. A comida, as emoções, eu quero dizer, as suas emoções, o estresse, a ansiedade, eles nunca foram a causa pela qual você come. Eles são apenas um gatilho que você treinou o seu cérebro para praticar no momento da dor emocional. E aonde que isso é muito importante você entender? O fato de que você praticou muitas vezes, treinou muitas vezes a comer na hora do desconforto emocional, na hora do estresse, da ansiedade, significa o quê? Que você pode sim treinar o seu cérebro a não comer nesses momentos. Você pode fazer a engenharia reversa e você pode praticar não comer na hora do estresse e da ansiedade. Fazendo o quê? Aprendendo a lidar com as suas emoções. E aí a próxima etapa que eu quero discutir aqui com vocês, por quê? Quando você não sabe lidar com as suas emoções, é aí que está o problema. O problema não é você sentir emoção, não é você sentir ansiedade e comer. O problema é você não saber lidar com as suas emoções sem a comida. Para você ir desfazendo este hábito de comer todas as vezes que você fica ansiosa.
Entende então que as suas emoções nunca foram a causa, nunca foram o problema maior? Porque qual que é o problema de você acreditar que os seus problemas com a comida são as suas emoções? É a ansiedade, é o estresse, é a tristeza, é a solidão. Qual que é o problema de acreditar nisso? O problema é que pro resto da sua vida você vai sentir emoções. Pro resto da sua vida você vai eventualmente ficar ansiosa, eventualmente ficar triste, eventualmente ficar estressada. E aí o que você vai fazer? Se você não aprende a não comer nesses momentos, então pro resto da sua vida você vai acabar descontando as suas emoções na comida e você não vai emagrecer do jeito que você quer. Você sempre vai ficar refém deste hábito, desse gatilho das emoções para você comer. Agora, quando você entende que as suas emoções nunca foram a causa dos seus problemas com a comida, e sim um gatilho que pode sim ser desfeito, um hábito que foi formado ali e que pode ser desfeito. Quando você aprende a lidar com as suas emoções de outra maneira. E aí sim, você fica livre para sentir ansiedade quando você tiver que sentir, você fica livre para sentir estresse quando você tiver que sentir, sem descontar nada disso na comida. Então a primeira coisa aqui que você precisa exercitar é entender que, ok, eu entendo que eu tenho uma questão emocional com a comida, que as minhas emoções e que as minhas emoções podem sim ser um gatilho muito válido para me levar a comer até a mais do que eu gostaria, assim como às vezes ver a comida é um gatilho. Às vezes você não tá nem pensando em comida, aí sabe quando você abre a sua geladeira e lembra que tinha o resto daquele pudim na sua geladeira e lembra que tinha o resto daquele bolo, o resto daquela comida que tava lá? Você não tava nem pensando em comida. Aí só de você lembrar, agora fala, nossa, vou comer. Ai, que delícia isso aqui, vou comer. Ou até você fecha a porta, tenta na hora não comer, mas aí depois aquilo ali fica conversando com você o resto do dia porque você lembrou. Você não tava nem pensando. Então o gatilho visual, ele é muito grande também. Ele é válido, ele existe. A mesma coisa com as suas emoções. Sentir ansiedade, para você, talvez virou um gatilho. O gatilho do cheiro também é muito forte. Então, às vezes, você não tá nem pensando em comida. Aí você passa na frente de um lugar, sente aquele cheiro daquele pãozinho que acabou de sair do forno. Aí você não tava nem pensando, mas agora, fala, nossa, acho que eu vou parar ali na padaria. Me deu uma vontade de comer agora que eu senti o cheiro. Você não tava nem pensando em comida. Então entende como os gatilhos, eles podem ser muito fortes e as suas emoções, elas são apenas gatilhos, assim como ver comida pode ser um gatilho, como sentir o cheiro da comida também pode ser um gatilho. Mas quando você aprende a lidar com as suas emoções sem comer, e sim, isso é totalmente possível, isso é totalmente reversível, essa questão de você sempre descontar as suas emoções na comida. Quando você aprende a lidar com as suas emoções sem comida, é aí que você vai encontrar a sua total liberdade. Mas aí você precisa realmente aprender a lidar com as suas emoções sem comida. E talvez isso é algo que você nunca aprendeu. Nunca ninguém te ensinou. A gente não aprende isso na escola. A gente não aprende isso nem com os nossos pais, dependendo de como são os nossos pais, né? Porque eles também talvez nunca aprenderam. Eu aprendi muito dessa questão de como lidar com as minhas emoções, principalmente sem comida, na minha certificação de coach em nutrição transformacional lá dos Estados Unidos, que é uma certificação voltada para alimentação, para mudança de comportamento, né? Então, para nutrição de forma geral e mudança de comportamento. Então, até então, e é claro, depois disso, claro, eu fiz outros cursos, eu li livros, eu aprendi várias estratégias, fiz cursos de PNL, introdução à hipnose. Então existem várias estratégias para você aprender a lidar com as suas emoções sem descontar na comida. Então, se você nunca aprendeu isso até hoje, tá tudo bem, tá? Porque realmente a gente não aprende isso em qualquer lugar. A gente não aprende na escola, a gente não aprende isso com os nossos pais, muitas vezes, né? Então, tá tudo bem. Mas o que eu quero que você saiba é que você pode sim aprender a lidar com as suas emoções
sem descontar na comida, tá? Então, você é completamente livre, tá? Não são os seus traumas, não são as suas emoções difíceis que vão te prender nesse ciclo de compulsão alimentar, de vício, né? De vício alimentar, vício em doce, vício em carboidrato. Não, uma vez que você desenvolve, e aí é como ir para academia. Quando você aprende a lidar com as suas emoções sem a comida, você vai ter que praticar, que exercitar. Então é como ir para academia. No começo é um pouco mais difícil, no começo você vai derrapar, mas você insiste, insiste, persiste e aí você fica boa. É igualzinho para academia, não é assim? A gente começa levantando um pezinho de 2 quilos, depois você vai levantar o pezinho de 5 quilos, depois você vai levantar o de 8 quilos, para então você levantar o de 10 quilos. É a mesma coisa com a sua inteligência emocional, com a sua agilidade emocional. Tem uma psicóloga lá nos Estados Unidos que ela até escreveu um livro que chama Agilidade Emocional. Se você é uma pessoa que precisa exercitar a sua inteligência emocional, esse livro eu recomendo bastante. É um livro muito interessante, tá? Mas existem diversas estratégias, técnicas para você desenvolver essa agilidade emocional, essa inteligência emocional. Mas um segundo ponto que eu quero colocar aqui, que é muito importante, é você entender que não é normal você se sentir ansiosa o dia todo. Não é normal você já acordar ansiosa, passar a manhã ansiosa, ficar a tarde inteira ansiosa, ir dormir ansiosa. Se esse é o seu caso, você precisa saber que existem problemas, né, desequilíbrios, inflamatórios no seu corpo, metabólicos, hormonais, que estão causando isso, e até intestinais, que estão piorando esses sintomas de ansiedade, de falta de resiliência, por exemplo, esse estresse crônico, sintomas como depressão. Então, se hoje você tem esses problemas, saiba que não dá para você viver controlando isso no mental, só no mental e só com estratégias emocionais e mentais para você controlar tudo no mental. Não, por quê? Porque não é normal você viver ansiosa, não é normal você viver com depressão. Então, depressão tem cura, você pode procurar um médico se o negócio estiver muito grave. Então, uma coisa é ter um sintoma depressivo, outra coisa é estar com depressão. Se você está com depressão, então você precisa procurar ajuda médica, talvez até fazer um tratamento com medicação. Mas se você tem sintomas depressivos ao longo do seu dia ou ao longo da sua semana, então você precisa saber que isso também não é normal. A mesma coisa com a ansiedade. Não é normal você viver ansiosa, apesar de que já, né, parece que virou comum as pessoas viverem ansiosas, viverem cansadas, viverem estressadas, né? E aí, então, a gente precisa entender, não é sobre o seu mental, a gente precisa entender onde estão os desequilíbrios fisiológicos em você, como que está o seu sono, como é que está a sua saúde metabólica, como que está o seu metabolismo, como que está a sua energia celular, como que está o seu intestino, porque tudo isso está sim contribuindo para esses sintomas de excesso de ansiedade, de estresse e de alterações de humor. Então, são duas coisas aqui para você olhar. Uma é a questão de inteligência emocional. Como é que então eu posso praticar, aprender a ter inteligência emocional para aprender a não descontar mais as minhas emoções na comida? Esse é um fator. Outro fator é o que está acontecendo comigo para eu o tempo inteiro estar ansiosa? O que está acontecendo comigo fisicamente? Por que eu estou ansiosa o dia inteiro? O meu intestino tá bom? O meu sono está bom? Será que eu estou inflamada? Será que eu estou acima do peso? E só de você estar acima do peso, se você tá aí com alguns quilos a mais, se você está obesa já, você está inflamada, né? Eu já te respondo agora. Então, tudo isso vai piorar esses sintomas, sempre. E aí não dá para você passar a vida administrando só com estratégias. O que é o normal? O normal é você não ter ansiedade crônica, não viver ansiosa, não viver cansada. Então, o normal é você ter ansiedade pontualmente, é você se sentir estressada pontualmente, quando algo de fato acontece. É você se sentir cansada no final do dia e não já acordar cansada.
Isso é o normal. E aí, quando acontecer essa ansiedade pontual, eu vou saber, porque eu desenvolvi uma agilidade, né, uma inteligência emocional, e aí sim eu vou saber lidar com essa ansiedade pontual sem descontar na comida. Isso é o normal. Agora, não é normal você viver ansiosa, viver estressada, viver depressiva, viver cansada, desmotivada, e aí ter que segurar tudo na base da força de vontade. Isso não é normal. E é por isso que você não está conseguindo. Entende? Existem vários desequilíbrios no seu corpo hoje que fazem uma completa bagunça emocional em você. Não tá tudo na sua cabeça, tá no seu corpo também. E isso precisa ficar muito, muito, muito claro. Porque às vezes você tá tentando resolver alguma questão sua na terapia, só que se você não tá olhando para o seu metabolismo, para o seu corpo, para os seus hormônios, para a inflamação, para o seu intestino, para o seu cérebro, para a sua parte física, muitas vezes é por isso que você faz 5, 10 anos de terapia e não vê o resultado substancial que você poderia ter. Porque a terapia, gente, ela é maravilhosa. Só que se você tem muitos desequilíbrios fisiológicos que fazem uma completa bagunça emocional em você, que não deixam o seu corpo produzir serotonina, dopamina, GABA, endorfina o suficiente, não adianta você ficar o resto da vida tomando remédio para isso, não vai resolver. Você só está tapando o sol com a peneira. E aí você pode passar o resto da sua vida conversando sobre isso, tentando criar estratégias de agilidade emocional que não vai resolver, não é sustentável. Então, um corpo saudável, um corpo desinflamado, um corpo no peso ideal, um corpo com saúde intestinal boa, um corpo com o cérebro desinflamado, não sente ansiedade o tempo inteiro, não sente depressão, não sente estresse o tempo todo, não está cansado o tempo todo. Então isso é muito importante você saber, porque às vezes você está buscando a solução no lugar errado. Quando você precisa olhar para o seu corpo e para essa inflamação e para essas questões. E é aí que a gente entra também nessa questão do vício alimentar. Como é que eu vou desinflamar se eu estou viciada em comida, se eu estou viciada em doce, se eu estou viciada em carboidrato? Entende como tudo, uma coisa vai ligando a outra? Então, se hoje eu não tenho controle emocional, né, eu desconto todas as minhas emoções na comida, eu preciso muito olhar para o que está acontecendo dentro do meu corpo, para todos esses desequilíbrios. E muitas vezes eu não consigo corrigir esses desequilíbrios porque eu estou viciada em comida, porque eu tenho compulsão alimentar. E quando eu tenho compulsão alimentar, apesar, né, do manual lá dizer que ele não especifica qual tipo de comida, então algumas pessoas gostam de dizer que, não, a compulsão alimentar não é por comidas específicas, as pessoas comem qualquer coisa. Bom, não necessariamente. Conversa com 100 pessoas que têm compulsão alimentar, a maioria está comendo comida processada, ela não está comendo arroz e feijão. Ela não está tendo compulsão alimentar de qualquer comida. Pode ser comida de verdade? Sim, alguns sim. Mas a maioria não. A maioria está tendo compulsão alimentar por pão, por doce, por açúcar, por farinha. Né? Gente, verdade seja dita. Tá? Então, por mais que algumas pessoas dizem, a compulsão alimentar não tem uma seleção do alimento. Claro que tem. Claro que tem, só você conversar com as pessoas que têm compulsão alimentar, né? Então, simples assim. Então, todos esses alimentos hoje, se você tem compulsão alimentar, se você tem vício, se você se sente viciada em açúcar, em carboidratos, se você sente que a comida domina você, é maior do que você, então é por isso que você não consegue sair desse ciclo vicioso. Né? Então, por isso você não consegue, você tem o vício, e aí por isso você não consegue cuidar da sua saúde física, do seu intestino, do seu cérebro, dos seus hormônios, do seu metabolismo, e aí por isso você fica nessa prisão emocional, em que você também não consegue se livrar desses sintomas crônicos de ansiedade, de estresse, de depressão. Então, essa live, eu tentei ser bem mais profunda do que, às vezes, falar de uma forma rasa
sobre fome emocional. Por quê? Porque foi tudo isso que eu falei pra vocês hoje que me ajudou a me libertar disso. Porque até hoje, se eu deixar, a ansiedade principalmente é um super gatilho para eu comer. Então, por quê? Porque por anos e anos e anos eu pratiquei sentir ansiedade e comer, sentir ansiedade e comer, sentir ansiedade e comer. Então, o que eu formei? Formei uma conexão neural muito forte no meu cérebro, formei um hábito muito forte no meu cérebro, e ali agora o meu cérebro, todas as vezes que eu sentia ansiedade, meu cérebro fala, coma. E até hoje é mais ou menos assim. A questão é que eu desenvolvi o quê? Eu desinflamei o meu corpo. Eu não como comidas que me deixam mais ansiosa o tempo inteiro. E eu desenvolvi essa agilidade emocional. Eu tenho técnicas e estratégias para lidar com essa ansiedade na hora que vem a vontade de comer, na hora da ansiedade. E eu até tenho uma delas postada aqui para vocês. É uma das mais poderosas, a técnica do 3, 2, 1. Que eu tenho postada no carrossel aqui. Tem um carrossel aqui que eu explico direitinho como funciona essa técnica. Na hora que vem a ansiedade, a vontade de comer, você 3, 2, 1 e cada número significa uma coisa. Pra você fazer. Coisa super simples que você pode fazer em qualquer lugar, aliás. Tá? Então, assim, eu tenho várias outras técnicas, várias estratégias para você não comer e para você ir praticando. Mesmo que o impulso venha, mesmo que a vontade venha de comer na hora da ansiedade, você não vai comer. Você vai ser mais forte que aquilo e você vai conseguir ser mais forte do que aquilo e fazer outra coisa. Então, hoje, esse hábito, ele é bem mais fraco, vamos dizer assim, né? Então, eu consegui domínio sobre esse hábito. Mas, sim, esse hábito já foi muito forte para mim também. Então, hoje eu quero que você saia daqui com essa sensação de que o seu caso tem solução sim e muitas vezes ele está mais fácil e mais simples do que você imagina. Mas, às vezes, você pode estar buscando a solução no lugar errado. Né? Você não está buscando a solução onde você deveria realmente olhar, que é cuidar da sua parte fisiológica do seu corpo para equilibrar os seus hormônios, para sair dos picos de glicose, para desinflamar o seu cérebro, desinflamar o seu intestino, para nutrir o seu corpo, para corrigir deficiências nutricionais também que completamente bagunçam as suas emoções, né? Porque o seu cérebro não consegue, o seu corpo não consegue produzir o que precisa para produzir neurotransmissores, por exemplo, para produzir, para o seu corpo conseguir, para a sua célula, né, conseguir simplesmente produzir ou reconhecer neurotransmissores e hormônios. Então, é uma série de fatores metabólicos que estão envolvidos aí. Então, não adianta achar que é só você falando sobre o problema que muitas vezes vai resolver, tá? Mas sim, a terapia ajuda demais, tá? Se você já faz, você vai ver quando você combina essas duas ferramentas juntas, quando você cuida, quando você resolve essa questão fisiológica e metabólica, junto com terapias, estratégias, coaching, etc., você vai desenvolvendo essa agilidade emocional. E aí, nossa, aí é o melhor dos dois mundos. É quando você consegue, de fato, praticar, colocar em prática aquilo que você aprende no seu dia a dia, nos momentos difíceis. E se sentir muito vitoriosa dessa situação. Falar, nossa, consegui sentir todo esse estresse e essa ansiedade e não comer. Certo? Então eu espero que essa live tenha sido assim esclarecedora para todos esses pontos, para você que se sente prisioneira das suas emoções. Então saiba que você não é prisioneira das suas emoções e as suas emoções nunca foram a causa dos seus problemas com a comida, e sim um gatilho que pode sim ser resolvido e revertido. Certo? Então, espero que vocês tenham um dia excelente. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui. Compartilhem essa live com todas as pessoas que precisam se libertar dessa fome emocional, dessa prisão emocional que sempre acaba descontando na comida. E eu vejo vocês na nossa próxima live semana que vem. Tchau, tchau!